Glória a Deus. Que bom, mais uma vez, estarmos juntos nesse domingo. E eu quero já cumprimentar todos os irmãos, amigos que estão aí ao alcance da transmissão do nosso culto online. Aqueles que estão pelo Facebook, aqueles que estão pelo YouTube, aqueles que estão pela Rádio Melodia, FM 87.9, ou pelo canal do YouTube da nossa Igreja Comunidade Batista da Paz, que é o cbpaz.org.br. Eu sou o pastor Adonai Fineza e eu quero trazer uma palavra hoje ao seu coração, cujo título é Pandemia, Cristianismo e o Fim dos Tempos. Porque nós estamos sendo bombardeados e muitos têm me perguntado, pastor, como que a gente justifica a existência de Deus, de amor em meio ao sofrimento? E os gregos no passado chamavam isso de teodiceia. Como responder a essa teodiceia? Falar de um Deus que é amor e exigir tanto sofrimento na terra, isso é possível? Pastor, a pandemia global que nós estamos vivendo nos dias atuais, o Covid-19, ela sinaliza o final dos tempos? Será que realmente estamos vivendo os últimos dias na terra? Será que estamos vivendo dias apocalípticos? Bem, a palavra de Deus nos traz respostas para todas essas perguntas. E qual a postura da igreja em meio a essa situação atual? Qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel? Qual que é o papel de nós como seres humanos, como igreja de Jesus? Porque nós somos a igreja de Jesus nos dias de hoje. Eu tentarei, nesse domingo, trazer resposta a essas perguntas. E para isso nós precisamos criar aqui um pano de fundo e entender que a Bíblia, ela sempre traz resposta para todas as nossas perguntas. A palavra de Deus, ela sempre foi equilibrada, ela sempre buscou o equilíbrio desde a fundação do mundo até os dias atuais, em toda a história da humanidade. O nosso Deus sempre foi o mesmo. O nosso Deus sempre foi o mesmo. A palavra de Deus em Hebreus 13:4 já afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nosso Deus não tem mudança, nem sombra de variação. Mas por que então essa dialética entre o Antigo e o Novo Testamento? O primeiro ponto que eu quero abordar com a igreja hoje é justamente essa dialética. Porque não existe essa dicotomia que nós presenciamos no ensinamento teológico ao longo da história. Pastor, como assim? Se nós observarmos, antes era dada ênfase à doutrina, ao ensinamento da palavra, à lei. Então se ensinava muito as escrituras, se ensinava muito sobre a palavra, sobre guardar os mandamentos, sobre andar conforme diz as escrituras, aguardar as leis do Senhor, as leis de Deus. Só que, após entrarmos na era da pós-modernidade, isso foi deixado de lado, a doutrina foi deixada de lado, e hoje se fala muito na teologia, dentro dos templos, com a igreja do Senhor, sobre o relacionamento. E hoje nós damos muita ênfase ao relacionamento, a buscar intimidade com Deus, a buscar intimidade com o Senhor, a ter realmente a presença do Espírito Santo, a ser cheio do Espírito, a crer num Deus de amor, a crer num Deus que derramou a sua graça superabundante. Mas eu vejo que a igreja tem perdido o equilíbrio entre a doutrina e o relacionamento. A pós-modernidade, quando ela entrou no mundo, ela trouxe consigo essa carga de ensinamento para dentro das igrejas. Pastor, o que é a pós-modernidade? A pós-modernidade teve início no ano de 1989 com a queda do Muro de Berlim. Após a queda do Muro de Berlim, o colapso da antiga URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética caiu, o Muro de Berlim caiu em 1989. Os grandes pensamentos e ideologias do Ocidente no século XX também caíram por terra. E a partir desse ano, iniciou-se a era da pós-modernidade. Na pós-modernidade é pregado o amor. Nessa vida pós-moderna, os ensinamentos sociais, psicológicos, afirmam o seguinte, que eu preciso entender o meu próximo, que eu preciso amar, e quem ama, aceita.
como a pessoa ela é. Quem ama, entende o próximo. Quem ama, não precisa corrigir, porque a pessoa vai aprender por si só. Quem ama, não castiga, porque o castigo traz em si a dor. O castigo traz em si uma repreensão, uma maldade. E nessa pós-modernidade em que tudo se pode, em que tudo o que eu falo está certo, em quem ama tem que aceitar todas as coisas, esse ensinamento pós-moderno, que não é correto, foi levado para onde? Para dentro da igreja. E aqui eu falo igreja para os templos, para as religiões, porque mais uma vez eu afirmo e deixo claro que a igreja sou eu, a igreja é você. Mas esse ensinamento teológico foi levado para dentro dos templos. E começou-se a criar a figura de um Deus que é somente amor, de um Deus que é soberano, é um Deus que derrama sobre a sua igreja uma graça superabundante, porque Ele é Pai, e o Pai está sempre pronto para abençoar, Ele está sempre pronto para estender a sua mão, Ele está sempre pronto para dar carinho. E aí a gente cai nessa dialética ao longo da história. E existia um pensador, Marcião, nascido no ano 85 depois de Cristo, foi considerado o maior herege do primeiro século. Ele defendia a ideia, ele nasceu em Sinop, na Turquia, e ele defendia, por isso ele é conhecido como Marcião de Sinop, ele defendia a teologia de que é o seguinte: existia dois deuses, existia um Deus do Antigo Testamento e existia um Deus no Novo Testamento. No Antigo Testamento existia um Deus que castigava, um Deus que repreendia, um Deus que muitas vezes era até um pouco mau, e um Deus no Novo Testamento que era um Deus de amor, que era um Deus de bondade. E isso foi logo refutado pela igreja, porque não existe como existir dois deuses em um Deus. Nós temos um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus agindo de forma a repreender o povo, de forma a repreender a humanidade, de forma a castigar a humanidade. Como assim, pastor? Deus castiga? Se nós olharmos para Gênesis, no capítulo 7, nós vamos ver a história do dilúvio. Quando Deus chama Noé e fala com Noé: Noé, você é meu servo, você tem guardado a minha palavra, eu te guardarei. Então constrói a arca. E Noé vai e constrói a arca. E durante o dilúvio ali, Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, são guardados da destruição da humanidade que ocorreu naquele ano. E em Gênesis 7 nós vemos Deus castigando a humanidade, repreendendo a humanidade por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa das abominações. Não apenas pelo pecado, porque todos nós pecamos. Eu peco, você peca. Mas o pecado era tão grande que se tornou uma abominação diante de Deus. E foi nesse momento que Deus entra agindo, repreendendo a humanidade. Se nós formos olhar um pouco mais para frente, em Gênesis no capítulo 19, no versículo 24, nós vamos ver a história de Sodoma e Gomorra. E Deus mais uma vez entrando em ação e agindo, destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra. E fala as Escrituras que veio o fogo da parte de Deus dos céus e destruiu Sodoma e Gomorra, por causa da abominação que chegou diante de Deus. Se nós continuarmos, nós vamos ver as pragas. Continuarmos ao longo da história, entrarmos em Êxodo capítulo 9, nós vamos ver as pragas lançadas sobre o Egito, enquanto o povo de Israel estava lá, enquanto a igreja do Senhor estava no Egito. Deus manda Moisés, fala: Moisés, tira o meu povo, liberta o meu povo, mas eu endurecerei o coração de Faraó. Olha que interessante, porque nesse momento foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Assim como Deus fechou o coração dos judeus para que eles não entendessem a vinda do Messias, do Machia, de Jesus, para que esse evangelho chegasse a nós gentios. Foi Deus que fechou o coração de Faraó. Tanto é que após a primeira praga, após a segunda praga, a terceira praga, na maioria das pragas, Faraó fala assim: não, agora eu vou deixar você ir. E aí fala que o Senhor ia lá e fechava o coração de Faraó, e Faraó voltava atrás em sua palavra, para que fosse manifestado o poder de Deus e o juízo de Deus sobre o povo de Egito, que durante 400 anos escravizou Israel. E ali nós vamos ver as pragas acontecendo em Êxodo 9, Deus agindo através das pragas.
Se nós continuarmos, o povo sai do Egito e vai em direção à terra Canaã. E ali no deserto, passando, em Números capítulo 16, no versículo 22, a palavra de Deus nos diz que Deus exerceu juízo por causa do pecado de rebelião de Coré. A terra se abriu e engoliu Coré e todos aqueles rebeldes. E milhares de pessoas foram engolidas pela terra naquele momento, naquela rebelião. Deus abriu a terra. Deus agindo com juízo, Deus corrigindo o povo, corrigindo a sua igreja, castigando aqueles que estavam fora de sua palavra. E aí dá a impressão que Deus, no Antigo Testamento, é um Deus mau. Não, Deus não é mau. Deus, ele continua sendo pai. Deus, ele era pai no Antigo Testamento, Deus é pai no Novo Testamento. Deus, ele corrigia a sua igreja no passado, no Antigo Testamento, ele corrigiu a sua igreja no Novo Testamento. Deus, ele castigava no Antigo Testamento, Deus castigava no Novo Testamento. Aqui castigo parece uma palavra pesada, mas não é. Todo pai que ama o seu filho, castiga o seu filho. Hoje nós mudamos a palavra para correção. Tem que corrigir o filho. É uma palavra mais branda, mas é o castigo. Quando você o repreende, quando você o priva de algo, quando você o corrige naquele momento. Às vezes você exerce o castigo. E Deus, ele corrigiu o seu povo. Se nós olharmos no Novo Testamento, acompanha comigo aí na tela, Atos capítulo 12, no versículo 23, você vai ver que está escrito, acompanha aí comigo, Herodes, e no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Olha que interessante, Atos, Novo Testamento, após a ascensão de Jesus, estava ali Atos e Herodes, após a vinda de Jesus, Herodes estava ali, e Herodes, no momento de glorificar a Deus, ele não deu glória a Deus, mas ele recebeu a glória para si. E esse texto que você acabou de ler comigo aí na tela, diz que, no mesmo instante, olha só, Atos 12, 23, e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque ele não deu glória a Deus. Quem feriu ele? O anjo do Senhor foi que feriu. Deus repreendendo, Deus agindo, Deus corrigindo. E muitas outras histórias nós temos. Se nós continuarmos caminhando na palavra, em Atos capítulo 5, conta a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira, um casal, eles estavam vendendo as suas posses. E eles vendiam, depois levavam ao templo, aos pés dos apóstolos, para dividir com aqueles que não tinham. E quando Ananias vende a sua posse, ele retém parte da venda, ele retém parte do dinheiro. Em vez de ele entregar tudo, ele fala assim: olha, aqui está todo o dinheiro. Ele mentiu, uma mentira apenas, foi uma simples mentira. E Ananias, ao invés de falar com o apóstolo: olha, apóstolo Pedro, eu vendi, só que parte eu vou reter para o meu sustento, minha família, a outra parte está aqui para repartir com a igreja. Mas não, ele mentiu e falou que tudo aquilo ele tinha vendido por aquele preço. E na mesma hora o Espírito Santo fala com Pedro: olha, ele está mentindo. E naquele momento ele cai morto, porque Deus exerceu juízo sobre ele. Se nós continuarmos, amados, acompanhe comigo aí na tela também, Provérbios 3, versículo 12, diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha que legal. Então Deus, ele repreende o seu filho. Deus, ele repreende a sua igreja, porque ele é pai. Então, essa história de que existe essa dialética, essa dicotomia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como Deus agia no passado, e Deus não age assim hoje. Age. Deus, ele continua agindo. Pastor, onde você quer chegar? Você quer dizer que a pandemia hoje no mundo pode ser a mão de Deus? Eu não seria ousado e imprudente o suficiente para te afirmar que é a mão de Deus, mas pode sim ser a mão de Deus. O que eu quero dizer é que pode sim ser Deus agindo para corrigir o passo da humanidade. Pode sim ser Deus agindo e permitindo essas coisas para que a humanidade, para que a igreja se volte a Deus, se volte ao Senhor para adorá-lo como um Deus soberano, como um Deus eterno, Criador dos céus e da terra, como o único e suficiente Senhor da sua vida. Pode sim ser Deus agindo. Aí você fala: pastor, mas
O Filho de Deus, ele não ficaria livre de pegar esse Covid-19? Ele não guardaria, como muitos usam o Salmo 91, porque nenhuma praga chegará à tua tenda. E a maior das heresias são pastores, líderes religiosos, utilizarem a própria palavra de Deus de forma errada, fora do contexto, e onde é criada heresias. Porque eu te afirmo, sim, que a igreja pode pegar, sim, coronavírus, por que não? Assim como tem crente que pega tuberculose, assim como tem crente que fica gripado, assim como tem crente que fica enfermo. Aí você fala assim, mas pastor, é errado o crente ficar enfermo? O crente pode ficar enfermo sim, irmãos. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver isso em diversas partes da palavra. É claro que nós cremos isso no Salmo 91. É claro que nós cremos que Jesus levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, Isaías 53. É claro que nós cremos em Lucas 10, 19, que o Senhor nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. É claro que nós cremos na palavra, no poder de Deus e na autoridade que nós temos através do nome de Jesus. É óbvio que nós cremos nessa palavra. Só que é evidente também que enquanto nós estivermos no mundo, Jesus também no Getsêmani, no capítulo 17 de João, ele fala ao Pai: Pai, não oro que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos às coisas do mundo, e por causa do nosso deslize, muitas vezes enfraquecemos a nossa fé, muitas vezes nós nos levantamos realmente com ousadia na autoridade do nome de Jesus, e somos acometidos por enfermidades, somos acometidos pelo mal. É claro que sim. Agora, Deus deixou de guardar a sua igreja? Não. O mesmo Deus que tirou Paulo da cadeia, naquela noite em que Paulo e Silas estavam na cadeia, e eles estavam adorando ao Senhor, e fala que houve um grande terremoto, e as cadeias foram abertas. É o mesmo Deus que permitiu Paulo ser degolado na Itália, em Roma. É o mesmo Deus, é o mesmo Pai. O mesmo Deus que libertou Pedro da cadeia, e falou assim: olha Pedro, você ainda tem um ministério para se cumprir, ainda não chegou a sua hora, sai dessa cadeia. E as cadeias se abrem, ele sai andando, como se não houvesse correntes, como se não houvesse um tronco preso aos seus pés, como se não houvesse portões a serem vencidos, como se não houvesse guardas a ele passar, e ele vai até a casa onde a igreja estava se reunida, e a igreja fica espantada, aleluia, porque naquele momento a igreja orava, naquele momento a igreja clamava pela vida de Pedro, e Deus entrou em ação pela vida de Pedro. Agora ele é seu Deus, é o mesmo Deus que permitiu com que Pedro fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado como Jesus, como seu mestre. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que nós vemos agir na vida de Paulo, na vida de Pedro. É o mesmo Deus que nós vemos agir na vida de Estevão, o primeiro mártir. E ele foi apedrejado. E quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e disse: vejo os céus abertos. Amados, a questão não é você ser atingido por uma praga. A questão não é você ficar enfermo. A questão não é você ser preso. A questão não é você ser morto porque você prega o evangelho de Jesus. A grande questão é se a paz e a alegria do Espírito Santo inunda o seu coração, inunda a sua vida. Se nós olharmos para nossos irmãos, enquanto eles eram jogados na arena no século I, a igreja primitiva, centenas, milhares de cristãos foram jogados nas arenas para serem mortos pelos gladiadores e pelos leões. E enquanto eles eram mortos pelos leões, eles glorificavam a Deus. Mais tarde, no século XII, 1200 anos se passaram, e mais uma vez a igreja foi perseguida, e a igreja foi queimada viva nos troncos. Os nossos irmãos foram queimados vivos, só que a grande diferença é que enquanto eles eram queimados vivos, eles glorificavam a Deus. Sabe por quê? Porque a questão não é você ser queimado vivo ou não. A questão não é você ser degolado ou não. A questão não é você ficar enfermo ou não. A questão é que, como Jó falou, ainda que eu morra, eu glorificarei e esperarei no Deus da minha salvação. A questão é onde está a sua esperança. A questão é como está o seu coração. A questão é que mesmo em meio à tribulação, em meio à pandemia, em meio a um desespero financeiro, a uma crise econômica que se aproxima, e nós vamos falar sobre isso também, o seu coração está em paz.
e você está cheio do Espírito Santo de Deus, e você está alegre em meio à tribulação. Conta a história real de uma igreja sendo perseguida na Rússia, e eles estavam reunidos, escondidos, e o exército comunista soviético descobriu esses irmãos reunidos e foi até lá, e pegaram essas pessoas, e eles colocaram eles ali no gelo, e mandou que todos eles tirassem a roupa, e enquanto eles, isso era na Sibéria, no norte da Rússia hoje, região muito fria, e eles falaram assim: olha, enquanto vocês não negarem esse evangelho, esse Jesus, vocês vão ficar sem roupa e vão morrer congelados. E todos eles, aleluia, juntos, glorificavam a Deus. E é impressionante essa história, amados, porque é uma história real. E os soldados vendo aquelas pessoas cantando e adorando a Deus, eles ficaram impactados com aquilo dali. E eles sentiram a presença de Deus tão grande que alguns soldados também retiraram suas roupas e se colocaram do lado daquelas pessoas e falaram assim: eu aceito esse Jesus como meu Senhor. Eu quero esse Jesus na minha vida. Porque não tem lógica a pessoa estar sendo congelada viva, morrendo, e está adorando a Ele. Está adorando a Jesus, está morrendo e está glorificando. Essa é a grande diferença, porque eu não sinto a dor que o mundo sente. Porque em meio à tribulação eu tenho paz no meu coração. Em meio à grande tribulação o Espírito Santo de Deus te conforta. O Espírito Santo de Deus te traz essa paz, porque você tem a certeza que Deus, Ele continua sendo fiel. Que Deus, Ele continua guardando a sua igreja, guardando o seu povo. É essa palavra que é poderosa e que traz vida à igreja de Jesus. Essa é a grande diferença. Porque você pode sim ser acometido por tantas coisas. Não podemos, amados, ser levados por essa teologia positivista que nós vamos pregar nos últimos dias. Uma teologia positivista que usa textos bíblicos para pregar uma inverdade. Falando que a graça de Deus está sobre a sua vida. Que a graça de Deus ela é superabundante. E o mal não te toca. E você não pode ser afligido por mal algum. Isso não é verdade. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é assim que Deus deixa a história ser conduzida. Porque se fosse assim, olha Daniel sendo levado cativo para a Babilônia. Daniel no capítulo 1, ele estava em Israel. E ali Judá começa a pecar. E aí vem a Babilônia. E leva o povo cativo no ano 585 a.C. O povo é levado cativo para a Babilônia. E Daniel, um servo de Deus, homem temente, homem de oração, homem que orava a Deus 3 vezes ao dia, que buscava a face do Senhor, ele não foi e ficou para trás, ele foi levado cativo também. Só que lá na Babilônia, no meio do exílio, no meio da prisão, no meio da escravidão, ele glorificou a Deus. Ele foi usado por Deus em meio à tribulação. Ele foi usado por Deus em meio ao exílio. Se Deus ele é Pai e é amor, por que então que nós olhamos para a história mais à frente, em Gênesis 37, 28, e nós vemos os irmãos de José vendendo o próprio irmão para os ismaelitas, e ele foi levado escravo. Por que Deus permitiu que José foi levado escravo para o Egito? Deus ele tinha um plano maior. Tenha certeza que Deus tem um plano maior sobre a sua vida. Deus ele tem um plano maior sobre você. É por isso que muitas coisas acontecem para forjar em nós o caráter de Deus, para forjar em nós uma maturidade divina, um relacionamento com Deus, um desejo de buscar a sua palavra, de buscar um conhecimento genuíno e verdadeiro das Escrituras. Se a graça de Deus é tão superabundante assim, e o mal não pode tocar a igreja, por que o grande profeta de Deus, Eliseu, morreu enfermo? 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, fala que Eliseu morreu da sua enfermidade. Um grande profeta, um dos maiores profetas que já existiu sobre a face da terra, Eliseu, morreu doente. Mas ele morreu crendo na promessa da vinda de Jesus. Ele morreu adorando a Deus.
E ele era tão homem de Deus, que após morto, teve uma guerra. E quando eles lançaram o corpo de um soldado na sepultura de Eliseu, porque eles não sabiam que era a sepultura de Eliseu, aquele homem ressuscitou. E aquilo foi apregoado em toda a região, quando eles descobriram que aquele túmulo era o túmulo de Eliseu, profeta de Deus, homem cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Morreu enfermo. Elias teve depressão. 1 Reis capítulo 19, versículo 14, após ele ser ameaçado pela rainha Jezabel, ele foge para o deserto, entra debaixo de uma árvore, e ele fala com o Senhor: Senhor, me leva, não sou melhor do que meus pais, tira a minha vida, para mim a vida não faz mais sentido. Um quadro depressivo se instaurou sobre a vida de Elias, o grande profeta Elias. Teve depressão, e isso após ele vencer, através do poder de Deus, e ver a glória de Deus no Monte Carmelo, contra os profetas de Baal. Ele teve depressão, só que naquele momento de depressão e angústia, aí Deus age, vem um anjo do Senhor, toca ele, só come essa comida, porque grande é o seu caminho, e ele sai do deserto, e anda 40 dias, com a força daquela comida, até Horebe, e mais uma vez é usado por Deus. Amados, a palavra de Deus ela é repleta de textos que nos mostram a verdade, aquilo que nós precisamos conhecer e entender da natureza divina. Precisamos buscar um equilíbrio entre o ensinamento da lei, entre a doutrina e o relacionamento. Precisamos entender que o Deus ele é o mesmo. Não existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Da mesma forma que precisamos buscar um relacionamento com Deus, precisamos obedecer a sua palavra. Precisamos guardar os seus mandamentos. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque uma das perguntas que eu fiz no início dessa palavra foi o que a posição da igreja perante a pandemia que está acontecendo no mundo, perante os fatos atuais. E nós temos errado, porque nós temos buscado uma visão pós-moderna de Deus, de um Deus que é só carinho, que é só amor, e esquecemos da doutrina, e temos esquecido da palavra. Acompanha comigo Levíticos 11, 47. Olha o que está escrito: para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Aqui eu quero levantar aqui um segundo ponto, que é a alimentação. E a alimentação está dentro da doutrina, está no Antigo Testamento. Pastor, você já tem fama de ser judeu. Você não come carne de porco porque você é judeu. Não, eu não sou judeu. Eu sou gentio. Nós somos gentios. Agora eu não guardo isso por causa de legalismo. Uma coisa é você guardar leis por causa de legalismo. E quem guarda a lei e acha que é salvo por guardar a lei, não vai ser salvo. Porque quem guarda a lei não é salvo. São 634 leis no Antigo Testamento. É impossível que você guarde todas elas. E é por isso que se não for pela cruz de Cristo, você não alcança a salvação. Portanto, ninguém é salvo se come ou se deixa de comer. A questão não é essa. A questão que nós vamos analisar aqui, que era um critério de saúde. Imagine que você compra um carro. Vou lançar aqui uma parábola para que você entenda como Jesus fazia. Imagine que você compra um carro a gasolina e você está andando com esse carro, e no manual diz que você deve apenas usar gasolina. E aí você passa em um determinado lugar e está sem gasolina, você coloca álcool. O carro vai engasgar, mas ele vai andar. No momento de crise, o preço da gasolina sobe, você coloca querosene. O carro vai engasgar, mas ele vai andar a querosene. Você passa num posto sem bandeira, como hoje a gasolina não é confiável, e você coloca uma gasolina batizada, uma gasolina contaminada. O seu carro vai andar? O seu carro vai andar. O seu carro vai andar com a gasolina batizada. Entretanto, a vida útil do seu carro vai diminuir. A saúde do seu carro vai diminuir. Você vai ter que ter mais manutenção. As peças vão ser corroídas. Os mecânicos que nos escutam sabem disso. Porque aquela peça não foi preparada para uma gasolina contaminada, não foi preparada para um álcool, não foi preparada para querosene. Ela foi confeccionada, ela foi arquitetada, projetada para a gasolina. E no manual diz que ele tinha que usar gasolina. E ele não usou gasolina. Seguir o manual é uma questão de inteligência e cuidado. Quando Deus coloca lá, esses animais são imundos, esses animais são puros,
Ele não falou, ó, esses animais são do Satanás, do demônio. Esses animais que são de Deus. Não foi isso que ele falou. Todos os animais são criaturas divinas. Todos os animais foram criados por Deus na criação, Gênesis capítulo 1. Satanás não tem animal nenhum. Nenhum ser vivo pertence ao inimigo. Não. A questão não é essa. A questão é que quando Deus escreve o seu manual, ele fala assim, olha, esses animais aqui ó, são bênçãos, você pode comer. Esses aqui não come não, sabe por quê? Porque ele transmite organismos, vírus e bactérias que podem destruir o seu corpo físico. A sua vida útil, a vida útil do seu carro vai ser diminuída. E quando eu tenho um estilo de vida de acordo com o manual, que é a palavra de Deus, eu glorifico a Deus e eu prego o evangelho através do meu estilo de vida, através da minha saúde. E é claro que não é só pela carne. Quando eu reduzo a quantidade de sal, quando eu reduzo a quantidade de açúcar na minha vida, quando eu reduzo a quantidade de gordura, quando eu levo uma vida saudável, eu glorifico a Deus. A palavra de Deus diz que você é templo do Espírito Santo. E se você fica comendo essas gordices, fica comendo essas coisas que fazem mal à saúde, você está pecando. Óbvio que está pecando. Você está pecando contra o templo do Espírito Santo, que é o seu próprio corpo. E é por isso que Deus fala lá em Levíticos. A gente poderia ler Levíticos capítulo 11, Levíticos capítulo 15, Levíticos capítulo 27, Levíticos 40, tantos textos que falam sobre animais puros e animais imundos. E aqui a gente pode ver algo interessante. E eu quero trazer aqui à luz dados reais. Observem que eu estou usando textos bíblicos. Eu estou usando dados verídicos, comprovados pela ciência. E nós vamos observar através desses dados aqui, que a maioria das transmissões de enfermidades, de vírus, bactérias, advém de animais imundos, que são hospedeiros ou transmissores. Não significa que não existe transmissão de animais limpos, não foi isso que eu falei. Se você comer uma ave, um frango, um boi, também pode transmitir enfermidade. Assim como você comer uma alface contaminada, você também pode se contaminar. A questão é que, quando Deus institui a sua lei, os seus mandamentos, é para a preservação da sua saúde, é para a preservação do seu bem-estar, é para a preservação do meio ambiente. Quando ele fala lá em Levítico, olha, você está no meio do arraial, e quando você sair, você sentir aquele desejo de fazer suas necessidades fecais, você sai do arraial e leva uma pazinha. Você faz um buraquinho, faz lá, defeca e tampa esse buraquinho que você fez. Por quê? O povo não tinha ideia o porquê Deus falou aquilo. E quem não fizesse aquilo poderia ser apedrejado. E por que Deus exigiu isso? Deus ele sabia. 2.500.000 pessoas num deserto. Imagina todo mundo defecando. Sem higiene. Proliferação de vetores. De ratos, baratas, insetos. Epidemia. Ia morrer todo mundo no deserto. Depois ia culpar Deus. Não culpa Deus pela sua má saúde. Não culpe Deus porque você não está bem. Culpe a si mesmo porque você não guarda os mandamentos. É isso que a palavra de Deus é clara. E aqui nós vamos ver, eu vou te dar alguns exemplos. A peste negra. A peste negra que assolou a Europa no século XIV, 1300 e alguma coisa, no século XIV, assolou a peste bubônica, transmitida pela pulga dos ratos. Teve a sua origem na China, através dos ratos das montanhas, que foram chegar à Europa pelos navios, na época do comércio da seda, e chegou na Europa, e encontrou na Europa um ambiente satisfatório, um ambiente sem higiene alguma, um ambiente que as pessoas, você tinha que andar pelas ruas e ficar olhando, porque as pessoas chegavam pela janela com um pinico e jogavam suas fezes, sua urina no meio da rua, um ambiente completamente insalubre, vivia a Europa naquela época do século XIV, e ali milhões e milhões e milhões e milhões de ratos proliferando. E aí, quando veio a peste bubônica, transmitida ali pela pulga do rato, animal imundo, higiene, falta de salubridade, houve a contaminação e cerca de 125 milhões de pessoas morreram com a peste negra. 1/3, observe um número interessante, 1/3 da Europa foi varrido, morreu com a peste bubônica. A gripe aviária, H2N2, de 1956 a 1958, 2 milhões de pessoas morreram por causa da gripe aviária, transmitida pelos patos, que teve a sua origem na China.
Gripe suína, 1,4 bilhão de infectados, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas infectadas pelo H1N1, 150 mil mortos de 2009 e 2010 em apenas um ano. Teve a sua origem nos porcos no México. Porcos, imundo. Covid-19, 2,3 milhões de infectados até o dia de hoje. 2,3 milhões de infectados, 160 mil pessoas já morreram até o dia de hoje. Teve sua origem na China, transmitida pelo pangolim ou pelo morcego, ou ambos, animais imundos. Origem na China. Eu poderia citar aqui o ebola pelo morcego, a zika pelos macacos, coqueluche pelos porcos, dengue pelos macacos, gripe pelo pato, HIV pelos chimpanzés e tantas outras enfermidades. E a sua grande maioria, mais de 90%, transmitido por animais impuros, gatos, cachorros, e a lista é grande. Nós vamos ver que animais puros podem transmitir doenças, sim, mas a probabilidade ela é muito menor. Então, quando Deus fala lá, você não vai para o inferno porque você come animal imundo, não. Mas você está fugindo do manual. Você está colocando gasolina batizada no seu carro. E aí depois não reclama. Depois o mundo não pode reclamar de uma pandemia como essa que está acontecendo. E veio de onde? Amados, a palavra de Deus tem resposta, como eu comecei a pregação hoje, nesse domingo. A palavra tem resposta para tudo na vida. Tudo. A palavra de Deus, ela traz resposta. E eu vou acelerar aqui porque a palavra online ela não pode ser delongada, mas eu tenho muita coisa para falar ainda. E é interessante que a maioria desses animais é imundos. Mais interessante ainda é saber que a maioria teve origem na China, na história recente das pandemias. E mais interessante ainda quando você busca uma cultura chinesa em que se come tudo quanto é animal, imundos, puros, qualquer coisa. Se mexeu, tem vida, respira, eles comem. E aí você vai olhar para a população chinesa, é a maior população ateísta do mundo. E não é porque lá tem a maior população do mundo, não. Eu falo em porcentagem. 61% da população da China é ateísta, são ateus, não creem em Deus. Não creem em nenhuma divindade. O segundo país mais ateísta do mundo é o Japão, e tem 31%. Olha a discrepância. O Japão, que é o segundo, tem 31%. A China, que é o país mais ateísta do mundo, 61% da população não crê em Deus. Porque depois do regime comunista, as igrejas foram fechadas, as religiões foram perseguidas, foram canceladas, suas portas foram lacradas, o povo foi impedido de buscar a Deus, foi proibido de buscar a Deus, foi pregado que isso não havia sentido, não havia lógica para isso. Numa população que não crê em Deus, que não acredita em Deus, olha quanta coisa tem surgido. Não é porque a economia tem crescido, que significa que o povo é abençoado, que a nação é abençoada. Não significa. 61% da população ateísta na China corresponde a 824 milhões de pessoas. É 4 vezes a população do Brasil todo. 4 vezes a população do Brasil na China. 824 milhões de pessoas se declaram ateus. Não creem em Deus, não creem em nenhuma divindade, não creem na sua palavra. Isso segundo dado recente do Instituto Gallup de 2015. E aí, amados, que nós vamos entrar no terceiro ponto dessa mensagem, que é a profecias e sinais já cumpridos. Porque se é real que estamos vivendo nos últimos dias, é necessário que as profecias tenham se cumprido. É necessário que isso faça parte de uma profecia que há de se cumprir. E sim, faz parte. Porque o mundo, ele vai viver uma escalada de intensidade nas profecias. A profecia ela vai ganhando uma escalada, ela vai ganhando intensidade. E quando nós vamos aproximando da vinda de Jesus Cristo. Quando a vinda de Cristo se aproxima, a intensidade das profecias elas têm que ir aumentando. Então maiores serão os sinais, maiores serão a frequência dos sinais das profecias, maior será a intensidade desses sinais. E os desastres eles têm ocorrido no mundo inteiro. E nos anos recentes, ficando cada vez mais severos. Isso tem causado um pavor no homem muito grande. Fomes, terremotos, secas, incêndios, fomes, surtos, doenças, epidemias, pandemias. Tem crescido muito. Acompanha comigo aí o texto de Mateus capítulo 24, do versículo 6 ao versículo 8, diz assim: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda
não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Princípio de dores. Só que eu quero mostrar para você que quando Jesus fala isso lá em Mateus, há mais de 2000 anos atrás era o princípio. E se a Bíblia é verdade, e eu creio que ela é, a intensidade profética, ela vai aumentando. Os acontecimentos catastróficos, eles têm que aumentar. A intensidade das profecias, a frequência com que elas acontecem, tem que aumentar. A escala tem que deixar de ser local em Israel e tem que atingir uma escala mundial. E se isso é verdade, nós precisamos observar o mundo e vermos que é. Acompanha comigo os próximos slides que eu vou passar para você. O próximo aí nós temos um gráfico da escalada de terremotos. Nessa escalada de terremotos nós temos aí do início do século, né, de 1900 até a atualidade, em 2010, 2009. Observem que o número de terremotos e a intensidade com que eles têm ocorrido tem aumentado muito nos últimos anos, nas últimas décadas, e em sua intensidade e frequência. Na próxima tela, nós podemos observar que as catástrofes naturais também têm aumentado nas últimas décadas. Se nós pegarmos aí a escala dos últimos anos, nós vamos observar que todas elas, e nós observamos aí catástrofes hidrológicas, catástrofes climáticas, catástrofes atmosféricas, e aí nós temos 4 grandes catástrofes listadas aí no nosso gráfico, e nós vamos observar que todas elas, a hidrológica aí pode ser uma delas, né, é a intensidade pluviométrica, concentração de chuva em determinadas regiões do mundo, e a intensidade com que tem ocorrido. Observem, 2013 nós temos uma chuva muito forte, 2011 também, agora em 2020, e a intensidade tem aumentado. Chuvas torrenciais, inundações acontecidas, deslizamento. E observe por gráfico, e esse gráfico científico, observe que eu estou apresentando dados naturais. Eu não estou apresentando aqui dados da minha cabeça, não, isso são dados científicos que vocês estão observando. Na próxima tela, nós vamos ver uma reportagem recente, publicada no portal aí G1, aquecimento global vai estimular crescimento de insetos e pragas, diz estudo. E tem aumentado, nós vimos a nuvem de gafanhoto que ocorreu na Austrália, no leste africano, na Etiópia, na Somália, que foi devastador. Na próxima tela, eu quero que você observe que além da intensidade, a escala também ela vai se propagando das profecias. E antes o que nós tínhamos como uma profecia local, de uma pandemia local que aconteceu, por exemplo, no Egito. Passou, mas aconteceu várias pandemias. É lógico que aconteceu várias pandemias. Assim como ocorreram vários terremotos, várias catástrofes. Mas aqui eu quero mostrar para vocês que a profecia, ela sai de uma escala local, ela vai para uma escala regional, até atingir uma escala global, que é o que nós temos visto nos últimos dias. Amados, é só nós usarmos a nossa inteligência, a inteligência que Deus nos deu. Observe que a praga das úlceras, que aconteceu no Egito, no ano de 1446 a.C., foi a 6ª praga, está lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 11. As características citadas no livro de Êxodo, no capítulo 9, se assemelha muito às características da doença, da enfermidade provocada pela bactéria anthrax. Depois, nós vamos ver que essa escalada de pandemia alcançou um nível regional, uma escala maior, quando nós olhamos, por exemplo, para a peste bubônica, que teve sua origem na China, no século XIV, como eu falei anteriormente, transmitido por bactérias, pela pulga dos ratos. 125 milhões de pessoas morreram, 1/3 da população da Europa. E agora, para dias atuais, aí você fala assim, mas passou
É claro, antigamente a população estava naquela região. É verdade, a população aumentou, o fluxo no mundo aumentou, e é por isso que a escala profética com certeza aumentaria. Assim como o combate a essas enfermidades deveria ter aumentado na mesma escala e não aumentou. Tanto é que a vacina do coronavírus provavelmente vai ficar pronta só no início do ano que vem. Se a escala tem aumentado, a população tem aumentado, o fluxo de pessoas no mundo através de aerovias, do modal aéreo tem aumentado, aumentou-se também a tecnologia farmacêutica, a tecnologia, a biomedicina. E aqui nós vemos que existe uma escala mundial. Coronavírus 2020, com origem na China também, vírus transmitido possivelmente por pangolins ou morcegos. Até o momento, 2,3 milhões de infectados, 160 mil mortos. Observe que a escala, ela deixa de ser local, ela passa a ser regional, e agora é uma escala mundial. Com isso, amados, nós vemos as profecias se cumprindo debaixo do nosso nariz, o que prova a veracidade da palavra de Deus. O que comprova que nós estamos no caminho certo, que o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou é verdade, e tudo que Ele falou está se cumprindo. Nós precisamos ser como as virgens prudentes, observar as Escrituras, não temer o mal, não temer, o fim do mundo vai acontecer. Tem pessoas falando que dia 14, agora de abril, ia ter o fim do mundo. Outros falaram que era dia 10. Eu tenho um amigo conhecido que dia 10 de abril ficou preso dentro de casa, desesperado, porque ele achou que o mundo ia acabar. Eu falei assim, meu amigo, o mundo não vai acabar agora. E não vai acabar agora. Isso são indícios que o fim se aproxima. Uma outra profecia que deveria se cumprir é a restauração do povo de Israel como nação. Acompanha comigo aí na tela o texto bíblico de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 32 e 33. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo, mesmo às portas. Essa profecia, existe uma unanimidade entre a teologia, que essa profecia se refere ao povo de Israel, que a figueira é a nação de Israel. E naquela época ali, quando Jesus estava sobre a face da terra, Israel não era nação, Israel estava sob o domínio do Império Romano. Israel deixou de ser nação no ano 585 a.C., quando foi invadido pelo Império Babilônico e foi levado cativo para a Babilônia. Desde então, Israel nunca mais deixou de ser nação. Da Babilônia passou para o Império Medo-Persa, do Império Medo-Persa para o Império Assírio, do Império Assírio para o Império Romano, e por aí foi. Depois passou para um protetorado inglês, do Império Britânico. Existem algumas lacunas no espaço, como a Revolução dos Macabeus no ano 140 a.C., em que Israel se tornou independente, entre aspas, mas não se tornou um estado autônomo. Ou seja, desde a deportação para a Babilônia, Israel nunca mais foi uma nação, até que se cumprisse a profecia dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que se cumpriu no dia 14 de maio de 1948. Quando se tornou nação. Olha, acompanha comigo na tela o outro versículo de Isaías 66:8. Olha que versículo impressionante dessa profecia da restauração de Israel. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Profecia predita pelo profeta Isaías, também falava que Israel nasceria em um só dia, deixaria o cativeiro e um só dia se tornaria nação. E isso realmente aconteceu após uma reunião na ONU, a portas fechadas, com 300 convidados judeus, no dia 14 de maio de 1948, em Bruxelas, na Europa. Israel foi proclamada nação independente em apenas um dia, se cumprindo mais uma vez as Escrituras Sagradas. Por cerca de 2.500 anos, do ano 584, 586 a.C., até o ano de 1948, Israel não era nação independente. 2.500 anos de história. O Brasil tem 500 e poucos anos de história, meu amado. Foram 2.500 anos que Israel deixou de ser nação, e em apenas um só dia. Essa profecia se cumpriu, porque a palavra de Deus diz que ela deveria se cumprir em um dia. Ela se cumpriu em um dia, Israel se tornou nação.
em 1948. E aí nós observamos tantas profecias, e aqui não haveria tempo para falar todas elas. Mas há também a que se proclamar nos dias de hoje. Eu vejo muita pessoa me perguntando: pastor, é agora que vai sair o governo único? O governo de anticristo? E é interessante quando nós olhamos para a história, porque até o ano passado, ninguém ousaria dizer que o mundo inteiro poderia estar debaixo de um único decreto. Porque judeus não combinam com árabes. O islamismo não combina com o cristianismo, nem com o judaísmo, nem com o hinduísmo. Existe uma divisão cultural no mundo muito grande. Existe uma divisão religiosa no mundo muito grande. Existe uma divisão política no mundo muito grande entre capitalistas, socialistas e comunistas. São tantas diferenças políticas, econômicas, culturais, religiosas, que até o ano passado seria nenhuma pessoa na face da terra afirmaria que era possível o mundo inteiro estar debaixo de um único decreto. E hoje, em pleno ano de 2020, nós vemos que o mundo está paralisado, debaixo de um único decreto de quarentena, independente de política, se é socialista ou se é capitalista, independente da cultura, se é ocidental ou se é oriental, independente da religião, se são judeus, cristãos, islâmicos, hindus, não importa, todos estão debaixo de um único decreto. E aqui eu quero fazer uso da palavra do Dr. Rodrigo Silva, abre aspas: o confinamento é um exercício gigantesco que tem o propósito de disfarçar a verdadeira causa do vindouro colapso econômico, fecha aspas. Uma palavra interessante, porque líderes cientistas atuais afirmam isso, que essa pandemia colocou o mundo debaixo de um único decreto global e nos levará a um colapso econômico gigantesco como nunca houve, pior do que de 29, pior que de 2008. Mais interessante ainda é quando nós olhamos para grandes cientistas, sociólogos do passado e até contemporâneos. Eu quero citar aqui Bauman, um cientista aclamado pela academia, aclamado pelas universidades como um grande pensador, e ele era cético, ateu. Pastor, você vai citar um ateu? Sim, eu vou citar um ateu. Aqui observe que eu cito dados científicos, eu cito a palavra de Deus, e eu vou citar o pensamento de um ateu, de um cético. Dr. Zygmunt Bauman, sociólogo, descendente de judeu, nascido na Polônia, teve o seu nome repercutido no mundo inteiro após virar professor na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Esse homem conhecido mundialmente, as pessoas que são da área de humanas conhecem muito bem Bauman. Ele já dizia, ele já afirmava que o mundo precisava de um governo único, senão ele entraria em colapso. Se o mundo não se voltasse para um governo único, ele entraria em colapso. Bauman faleceu recentemente no ano de 2017 como um dos grandes sociólogos e filósofos da nossa era pós-moderna, nossa era contemporânea. E ele era ateu, ele já afirmava isso. Observe no próximo quadro que eu vou mostrar para vocês, uma reportagem da revista Veja. James Bond, a crise clama por uma liderança global. Recente, esse ano, ex-ministro da Inglaterra também afirma isso, que é necessário que se levante uma única liderança global para dar diretrizes quanto à economia, quanto ao meio ambiente, para proteger o mundo. Se isso não são as escrituras se cumprindo todos esses dados que eu apresentei a vocês esse domingo, eu não sei mais o que é. É só nós olharmos, amados. Agora, cuidado. E aqui eu quero concluir a minha palavra nesse domingo. Já delonguei demais. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com o que você assiste no YouTube, com o que você lê na internet. Se não tiver base bíblica, se não tiver base científica, não dê ouvidos. Ou nós partimos por uma confirmação científica dos fatos, como eu apresentei aqui para vocês, ou nós partimos para uma confirmação bíblica dos fatos da palavra de Deus, que são verdades.
Não fica olhando pregadores, falsos profetas, que só pregam o medo, que só pregam o terror. Eles não pregam uma fidelidade a Deus. Eles não pregam intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Eles não pregam obediência à sua palavra. Eles pregam o terror, o medo, que Jesus está voltando tal dia, que em maio vai manifestar o anticristo, o homem do pecado, que Jesus vai voltar depois da manhã, e o povo fica apavorado. Falsos mestres, falsos profetas. A igreja de Jesus, independente se é hoje ou se é amanhã que Jesus virá, ela mantém a sua paz, ela mantém a sua tranquilidade, ela mantém a sua serenidade, porque ela conhece o seu Senhor, porque ela conhece a palavra de Deus. E em meio à pandemia, crise econômica, manifestação do homem do pecado, a igreja mantém a sua fé em Jesus Cristo. A igreja mantém a sua fé na palavra de Deus. E é isso que eu quero trazer para a igreja nesse domingo. Então temos que ficar atentos às profecias e a cada dia nos achegarmos mais a Deus, a sua palavra, adorando nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, buscando a cada dia realmente nos enchermos do Espírito Santo. A história, amados, nos mostra um Deus, um Pai eterno, que sempre cuidou da sua igreja. Nunca desamparou o seu povo. Na terra de Gósen, a nordeste do Egito, enquanto as pragas atingiam todo o Egito, na terra de Gósen, a presença de Deus estava sobre o seu povo. Durante o dilúvio, a terra foi destruída, mas aqueles que guardavam a sua palavra, que adoravam o Senhor, estavam guardados dentro da arca. No exílio, preso como escravo, Deus abençoou a vida de Daniel. Deus estava com Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos de Daniel. E eles falaram: se você não negar a esse Deus, você vai ser lançado na fornalha. Glória a Deus. Você vai pegar coronavírus, vai morrer. Glória a Deus. Vai ter uma crise econômica, você não vai comprar nada, você vai ficar desempregado. Glória a Deus. Se você não dobrar o joelho, você vai morrer. Glória a Deus. Mantiveram a sua fé inabalada. E sabe o que aconteceu? Deus, o Deus da história, estava com eles. E quando eles foram lançados na fornalha, o fogo não pôde queimá-los. O 4º homem estava dentro da fornalha, Jesus Cristo de Nazaré. Estavam com a sua igreja, com o seu povo, guardando do fogo, guardando da destruição. Esse é o mesmo Senhor de ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:4. É esse Senhor Jesus Cristo que nós adoramos e servimos. O mesmo que guardou os seus filhos na fornalha de fogo, na cova dos leões, no exílio, na igreja primitiva sendo levada para leões, serem mortos por leões e gladiadores. O Senhor estava com a sua igreja, trazendo paz, alegria no Espírito Santo a essas pessoas. E até hoje, e até o último dia, será assim. E para finalizar, eu quero contar uma história. Tempos de crise, a humanidade já passou inúmeras vezes. E houve uma época de crise, na década de 70, existia um casal nos Estados Unidos chamados William Gaither e sua esposa Gloria Gaither. William, conhecido como Bill. No ano de 1970, Bill ele estava acamado. Ele se achava enfermo na sua cama. A sua esposa Glória estava grávida do 3º filho. E eles estavam numa crise financeira, além dele estar enfermo. Eles tinham passado por uma seca muito grande, não havia tido colheita. E eles não sabiam mais o que fazer. Bill enfermo na cama, ele olhava para os seus 2 filhos, para sua esposa grávida, para o seu filho que estava para nascer. Ele não tinha mais esperança, ele não sabia mais o que fazer. E numa noite de domingo de Páscoa de 1970, Bill, com a sua esposa, ajoelharam e adoraram a Deus. E naquela noite ele compôs um hino que nós conhecemos, que diz assim: porque
Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amado, essa letra maravilhosa foi composta num momento de dor e sofrimento, de uma falsa esperança humana. Mas Bill cria num Jesus que tudo pode, num nome que é sobre todo nome, num Deus soberano, num Pai eterno, Criador dos céus e da terra. E naquela noite de Páscoa ele compôs esse hino, e ele diz ainda: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. É uma palavra maravilhosa, é uma letra tremenda, de um homem que crê, de um homem que tem fé. E eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos nesse domingo, porque a tua palavra ela é fiel e ela é verdadeira. Cremos que tu és o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. Assim como o Senhor foi Pai, foi gracioso no passado, tu és Pai gracioso hoje também. Assim como o Senhor foi um Deus que corrigiu o teu povo no passado, porque o amava, o Senhor corrige o teu povo, a tua igreja hoje também, porque o Senhor continua amando a sua igreja. Ó Pai, nós queremos realmente buscar essa revelação da Tua Palavra, é o conhecimento, ó Deus, profético, é conhecer realmente, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer para os nossos corações, é saber, ó Deus, que mesmo em meio a pandemias, crises econômicas, não importa o que houver, se for grande tribulação, nós adoraremos ao Senhor, porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Cremos, ó Pai, e sabemos que estamos no caminho, porque a Tua Palavra se cumpre a cada dia, e entregamos, ó Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família em Tuas mãos. Em Tuas mãos, Senhor, entregamos, para que a Tua paz, para que a alegria do Teu Espírito Santo inunde a nossa vida, inunde a vida de cada um que está ao alcance, ó Pai, dessa palavra, em um nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida.